Aleluia. Bom dia, gente. Quem está bem aí? Senta aí um pouquinho no seu lugar. Grupo de louvor, pode sentar também. Uou, só Harris fica aí, viu, Harris? Agora eu canto que você me ama. Aleluia, olha só, não falei ontem, deixa eu fazer meu marketing. Amém? Isso é inveja, é que você não tem livro, eu tenho? Pelo amor de Deus. Genos, que faz parte de um programa de imersão. Geralmente são 12 horas que eu falo do conteúdo desse livro, tá? Eu falei um pouco ontem, Genos tem a ver com... Qual foi, Harris? Genos tem a ver com aquilo que Jesus falou sobre esta casta só sai senão por jejum e orar. Está errado. Essa casta só sai com oração e jejum. Ele não começa com o jejum, ele começa com a oração. Porque a oração não é um resultado do jejum. O jejum é um resultado da oração. Oração e jejum, ok? E aquela palavra casta no grego é genos, que não tem nada a ver com um tipo de demônio que só sai com oração e jejum. É o tipo de incredulidade. Genos é a mesma palavra grega que deu origem a gene, genética e genealogia, certo? Então é algo ligado à genética humana, algo humano. A fé do tipo de Deus, ela é espiritual, mas a incredulidade é natural. Às vezes o problema que você está encontrando na sua vida não é porque, entre aspas, você precisa se encher mais de fé. Às vezes é porque você precisa remover o que te impede de crer. É algo que você carrega e não sabe que carrega. Se os discípulos soubessem que eles tinham essa incredulidade, eles tinham expulsado aquele demônio, sim ou não? Então tem coisas na nossa vida que só se rompem quando a gente, ao invés de se encher de fé, a gente remover a incredulidade. Tá bom? Você quer aprender mais sobre isso? Garanta logo o seu. Tá bom? E depois a gente vai ver para trazer a imersão para aqui, tá bom, gente? A gente vai fazer um dia de sábado aqui, de 8 da manhã até 8 da noite, tá pronto? Ontem eu estava mais empolgado. O meu último lançamento é Identidade Original. Acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso à noite, tá? Eu abordo nesse livro que a salvação tem muito mais a ver, tem muito mais relação com voltar do que aí. Deus não desistiu do seu propósito original. Deus não desistiu da humanidade matriz, aquela que foi feita antes do pecado. Aleluia! Amém, gente? Por que Jesus, ele viveu 3 anos e meio aqui? Se era para morrer e ressuscitar, por que a gente já não veio, morreu e ressuscitou? Por que 3 anos e meio? E por que ele veio como homem? Porque o que nós vemos hoje sobre ser humano é reflexo de uma queda. É por isso que você cantava aquela musiquinha: eu sou humano, eu só sei errar, né? Sou humano, não consigo ser perfeito, né? Porque a ideia de humanidade que as pessoas têm é uma humanidade frágil, decaída. Mas essa não foi a humanidade que Deus projetou. E como é que eu conheço a humanidade real? Se Moisés não escreveu isso no livro de Gênesis, ele não diz como Adão vivia. Simples. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo modelo, matriz de humanidade. Então Jesus, a imagem de Jesus sendo revelada a nós, nada mais é do que uma restauração da verdadeira humanidade em nós. Rapaz, eu estou vendendo bem, viu? Comecei a pregação, não é só para vender o livro essa parte aqui, tá bom? E Cristo Nosso de Cada Dia. Isso aqui é uma sequência de livros que eu estou fazendo. Edição primavera, verão e outono. Falta escrever inverno, ok? A ideia é fazer 365 tipologias de Jesus. Você não sabe o que é tipologia? É geralmente o que aponta para Jesus. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, lembra? A sarça ardente ali, eu falei que é o ramo, lembra? Então, nesses livros contém
várias tipologias. Só esse aqui contém 90 tipologias, 92 tipologias. Obrigado pelo amém. Só ela vai comprar então, né? Só que não é só isso. Ele vem acompanhado de um pendrive com os áudios de cada tipologia que tem aqui. Todo mundo diz, é de rico. É para mim. Pronto. Então você procura lá, deixa eu pregar agora, tá bom? Amém, gente? Aí o cara, compre para me abençoar. Sua cabeça. Comprar porque você precisa disso, aprender. Aleluia. Vamos ler aqui comigo, vamos começar? Tá pronto? Vou começar a minha parte, né? Que o culto já começou faz tempo, mas vamos lá. Provérbios 18, 21. Rapaz, eu fiquei bonito essa televisão, viu, velho? Meu leão. Ô, Harris, atrapalhou tudo. De novo, Harris? Obrigado. Pastor abestalhado, pregador abestalhado, né, velho? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente a gente usa o livro de Provérbios. A gente não. Os grandes milionários do mundo. Um dos segredos desses grandes milionários é que eles foram educados. Muitos deles foram educados através dos Provérbios de Salomão. Muitos cursos e métodos naturais para fazer o homem enriquecer são utilizados, são extraídos de princípios dos Provérbios de Salomão. Amém, gente? Pouco se é pregado sobre Jesus, porque de um certo modo, nesse nível de prosperidade, Salomão é mais atraente, né? Aparentemente Salomão tinha mais riqueza do que Jesus. Aparentemente Salomão escreveu mais sobre a sua sabedoria do que Jesus, ok? Então muita gente pega isso. E pessoas naturais, quando eu falo pessoas naturais, são aquelas que não nasceram de novo, amém, gente? Usa esses provérbios e dá certo. Aleluia. Só que a minha pergunta é: a gente está aqui nesse mundo só para isso? Só para ter riqueza e ter um curso? Sim ou não? Tem uma coisa que Salomão nunca conseguiu produzir, nunca vai conseguir produzir em ninguém. Se chama poder de ressurreição. Se você for estudar bem, Provérbios capítulo 8, o próprio Salomão fala, profeticamente, né? Inspirado, ele diz: eu estava com o Senhor na criação de todas as coisas, eu era as suas delícias, eu estava com Ele, né? Tudo foi feito através de mim. Ali é a sabedoria falando através de Salomão, ok? Como tudo foi criado no princípio e tudo foi criado através da sabedoria. Agora, quem é essa sabedoria? Quem? Resposta errada. Segunda chance. Quem era essa sabedoria? Bora, gente, escola bíblica. Domingo de manhã. Quem era? Vou dar uma dica. Foi meia verdade quando você falou que é Jesus. Cristo. Como assim? Jesus e Cristo é diferente? Não. Cristo é antes de todas as coisas. Jesus é o nome que ele recebe depois de nascer de Maria. No princípio era a palavra Logos. E uma das traduções para a palavra Logos ali é sabedoria, ideia. No princípio era a ideia, e a ideia estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da ideia, da sabedoria, e sem ela nada do que foi feito se fez. Então, o que eu quero dizer é que tudo que Salomão provou e construiu e realizou, ele fez com uma porção de Cristo sobre ele. Nós, na nova aliança, temos Cristo na sua plenitude dentro. E nós queremos estudar de uma porção, ao invés de aprender a liberar a plenitude. Tudo bem que você vai estudar provérbios, mas, por favor, aprenda a escrever provérbios.
não tenha Salomão como modelo de prosperidade, de riqueza, porque no final ele se arrependeu de muita coisa por causa da vaidade. Tenha como um foco, beleza. Se ele com uma porção viveu isso, imagine o que eu posso viver. Agora, entenda uma coisa, que isso aqui você vai ter que pegar com calma para não dar parafuso, tá bom? E nem me apedrejar. Salomão nunca escreveu para pessoas que eram nascidas de novo. Até porque ele nem era nascido de novo. Ele estava debaixo da lei. Ele não tinha intermediador entre ele e Deus. Ele não era filho de Deus. Ele não tinha um novo espírito, um novo coração. Ele não era perdoado como nós somos. Ele não era justo como nós somos. Ele não era santo como nós somos. Então, nós somos uma outra espécie de humanidade. Nós nascemos de novo. E quando Salomão escreveu, ninguém era nascido de novo naquele tempo. O que isso significa, Sérgio? Eu só estou na introdução, tá bom? Essa escola bíblica hoje. E o que isso significa, Sérgio? É que para aquilo que foi escrito no Antigo Testamento me alcance, precisa passar pela aliança onde eu estou inserido. Porque eu não posso pegar um ensinamento de alguém morto espiritualmente e aplicar em alguém que está vivo espiritualmente, que foi ressuscitado com Jesus. Eu não posso pegar o ensinamento de alguém decaído e liberar diretamente para alguém que foi restaurado. Então tudo que existe no Antigo Testamento, qualquer provérbio de Salomão, que a mensagem hoje de manhã é acabando com Salomão. Brincadeira. Estratégia de marketing, vai dar muito. Só o tema vai chamar atenção, né? Mas para aquilo que Salomão ensinou ser aplicado em mim, a não ser que você queira viver uma vida natural, vai funcionar. Para que atue em mim como filho de Deus, como nova criatura, como alguém restaurado, tem que passar por aquilo que me tornou restaurado, que é a ressurreição de Jesus. Então tudo que for lido no Antigo Testamento tem que passar pelo que Jesus fez, porque eu estou depois da obra dele. Vamos fazer isso na prática? Sim ou não? Vamos ler junto aqui, vamos lá. Eu sei que quando você decorou esse versículo, você costumava dizer: vida e morte estão no poder da língua, né? Mas o texto está dizendo isso. Morte e... Você começou com a vida ou com a morte? Como assim começa com a morte? Depois da morte não tem nada. Depois da morte minha língua não vai funcionar não. Mas ele começa pela morte. Morte e... estão no poder da... aquele que bem utiliza. Bora, gente, vamos acordar, bora! Morte e vida estão no poder da... Ok. Próximo versículo, 22. O que acha uma esposa, achou o quê? O bem ou benevolência do... Ok. O que isso tem a ver com a língua? Será que Salomão está falando alguma coisa sobre a esposa, a língua, né? O que o versículo 21 está falando? Não parece que ele mudou de assunto? Mulheres, pelo amor de Deus, diga que sim. Não parece que ele mudou de assunto? Sim ou não? Se você não responder minhas perguntas, eu vou ficar aqui até 2 horas da tarde. Lascou, já tem uma que não vai responder mais nada. Não parece que ele mudou de assunto, sim ou não? Ok. Mas como é que isso aqui se aplica? Vamos lá. Se você é uma pessoa natural, você pode usar esse versículo 21 para dizer: rapaz, cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode gerar morte e vida. Então eu estou aplicando o que Salomão falou da forma como ele escreveu, para quem ele escolheu, de forma natural. Então cuidado. Mas aí também isso pode gerar medo. Porque na hora de uma briga, uma discussão, desgraça, você fala uma... ai meu Deus, falei, me lasquei. E realmente Tiago diz o quê? Que a língua é como um leme, pode determinar para onde eu vou, beleza. Mas como é que isso aqui se aplica para alguém que já foi ressuscitado, para alguém que nasceu de novo? Simples. Volta no 21 aí.
A morte e estão no poder da... Eu não sei se você sabe, mas morte e vida, ou morte e ressurreição, são os dois pilares da obra consumada de Jesus. Ele morreu e agora tudo que ele concluiu através da sua morte e vida, ou morte e ressurreição, podem ser liberados através da sua língua. Olha o tamanho do versículo agora. Não é sobre a minha morte e a minha vida, é sobre a morte e a vida dele que podem ser liberados com a minha boca. Quando você diz eu sou curado, consta isso na morte e ressurreição dele? Eu sou perdoado, eu sou justo, consta isso? Então isso é liberado. Tudo que foi consumado precisa ser liberado com uma voz. Agora o 22 faz sentido, porque o que acha uma... Quem é noiva de Cristo aqui? Deu para entender isso, gente? Então tudo tem que passar pelo que ele fez. Por exemplo, outro fato, vou pegar Salomão de com força agora. Por exemplo, quando você vai estudar Provérbios sobre como prosperar, pô, terminei uma oferta ainda, velho. Como prosperar, né? Quando você vai estudar Provérbios, como você prosperar, você vai ver um conselho de Salomão. Vai ter com a formiga, ó, observa os seus caminhos, não é assim? Então Salomão vem e te dá um conselho: deixa de ser preguiçoso, vai trabalhar, vagabundo. E quando sabe que trabalhar é bom? Depende. Porque a nova aliança nos colocou no descanso. Trabalho na nova aliança precisa ser direcionado pelo Espírito, porque senão você continua na maldição de Adão. Do suor do seu rosto você vai comer, mesmo sabendo que o seu substituto já suou sangue. A terra produziu espinhos, ele recebeu uma coroa de espinho. Porque na cabeça, porque aquilo que era para pressionar você, pressionou ele. Cara, não, eu tenho que trabalhar. Salomão disse que eu tenho que trabalhar. Vai lá, tem que trabalhar, aí não cumpre chamado. Trabalha no que Deus não mandou trabalhar. Aí só vive cansado, estressado. Não tem tempo para a família, não curte com os filhos. E ao invés de ser um grande homem próspero, vira um escravo. Quando Paulo fala lá sobre as armas do diabo em Efésios, a arma do diabo, quando ele diz apagar os dardos inflamados se todo mundo não falar, não vou pregar mais não. Dardos inflamados do maligno. Ok. A palavra maligno no grego não tem nada a ver com um ser maligno, um ser mau, ou diabo. Eu sei que o contexto ali ele fala de diabo, mas nesse fator aqui você pode aprender qual é a principal arma do diabo na nova aliança. A palavra maligno ali no grego é poneros. Poneros significa pressões mentais, cansaço, fadiga. Então o que o diabo mais usa, às vezes a gente focou muito em pecado. Só que antes de te levar a pecar, o diabo te leva a cansar. Porque cansado, você se entrega a qualquer estratégia dele. Então não adianta nada você se livrar de prostituição e viver pressionado, com falta de dinheiro, ou tem que trabalhar, ou obrigações mentais. Então você vai acabar o quê? Cansado, e aí você vira uma vítima fácil. Diga poneros. Alguém pegou isso aqui? Céu, o que é que eu faço? Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis o quê? Oprimidos e eu vos
Tomai sobre vós o meu jugo e o meu, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis. E por consequência desse processo, você vai achar o quê? Descanso para a sua alma. Ele não falou descanso para o seu corpo, porque senão ele morria para te dar uma rede. Ele falou do lugar de descanso onde causa mais cansaço físico. Uma mente cansada dorme 3 horas e é igual a minha mãe. Minha mãe dorme meia hora. Rapaz, como eu dormi. Hã? Mas ela era relaxada, não tinha problema para ela. Você entendeu isso aqui, gente? Então segue o conselho de Salomão, tá? Vai trabalhar. Não consulta o Espírito não, aonde você deve trabalhar, com o que você deve trabalhar. Consulta não, tá? Lê logo o que Salomão falou e vamos embora. Você vai ter problema. Aí aparece um Salomão melhor na história. E se o primeiro Salomão falou sobre ir ter com a formiga, um Salomão melhor chega. Ó, você que está preocupado, você que não está preocupado com o que você vai comer e vestir, vá ter com a formiga. Ele disse assim: olhe para os pássaros. Eles não trabalham, nem fiam. E o pai de vocês, não o pai dos pássaros, não deixa faltar nada para eles. Se ele trata assim os pássaros, imagine vocês. Isso é um versículo que coloca margem para eu não trabalhar agora, para eu não fazer nada, sim ou não? Não. Eu vou trabalhar, mas como Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Não é que não vai ter trabalho. Adão tinha trabalho antes da queda. Só que você não vai trabalhar independente de Deus. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso. A maioria dos milagres de Jesus era: levanta, toma o teu leito e... Aí os fariseus falaram: não, não pode levar o leito, não pode levar a maca, a esteira no ombro. Ou seja, a esteira é lugar de descanso. Você não pode levar o descanso. Jesus falou: será? Levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Que agora descansar não é ficar parado sem fazer nada, é trabalhar consciente do que já foi feito. O que é descanso agora? Presta atenção. Se eu trabalho na força do meu braço, na minha justiça, vai gerar o quê? Mas se eu trabalho usando a força de outro, eu não me canso. Isso é descanso. Então o que Deus quer é que você envolva Ele em tudo que você faz. Entenda, não é a graça de Deus no meu lugar, é a graça de Deus comigo. Ele trabalha com você, o Espírito que trabalha, Ele capacita você. Então tem um projeto que Deus te deu, envolva o Espírito nisso. O Espírito Santo me capacite, me ajude, faça comigo. Você vai prosperar sem se cansar. Porque prosperidade não é ter dinheiro, é ser bem sucedido em tudo, é ter tempo para a família, ter tempo para as coisas, ter tempo para o ministério, para qualquer coisa. Ou o seu trabalho mesmo, já pode ser seu ministério. Por favor, tem pessoas que Deus chamou para abdicar de outras coisas para trabalhar só aqui, mas a maioria não, tá? Tem pessoas que Deus levantou para prosperar muito, para sustentar o que vai fazer aqui. Estou te dando uma fórmula de prosperar e lembra-te de mim quando entrares na sua conta. Alguém está entendendo aqui, gente? O que é que uma formiga faz? Eu fui pesquisar na prática. O que é que a formiga faz? Eu estava lá em casa, estava criando uns passarinhos. E essas formigas possessas, aquelas do cabeção, parece um caranguejo. Um belo dia eu estou lá, cheguei no quintal, uma trilha de formiga na parede, pegando a comida do passarinho e levando para o buraco de novo. Falei, rapaz, era um caminho preto assim de formiga. Aí na hora eu olhei, pássaro, formiga.
Isso me lembra alguma coisa? O Espírito Santo me fez lembrar que as formigas, elas pegam comida e acumulam para a próxima estação. E elas carregam cargas nas costas, às vezes mais pesado do que ela. Salomão mandou você ter com a formiga, viu? Então acumule, carregue carga e acumule para a próxima estação. Aí Jesus diz o quê? Não acumuleis tesouros onde a traça corrói. Quem está entendendo isso aqui? O que é que ele estava fazendo lá em Mateus 6, sei lá, João 6, sei lá, não decorei não. Ele está desfazendo o ensinamento de Salomão. Ele está trazendo o ensinamento para a nova aliança, para os filhos. Os servos aqui trabalham muito para ter, acumulam, porque eles têm insegurança com relação ao futuro. Mas os filhos não, entenda. Salomão mandou você olhar para baixo, Jesus mandou você olhar para o alto. Onde é que as formigas estão? Lá embaixo. Onde é que os pássaros estão? Lá em cima. Você não está embaixo, você está assentado. Aleluia! Cabeçudo. Está comigo, gente? E eu descobri um negócio vandárdigo. Primeiro ele falou comigo: sabe por que essas formigas estão comendo dos passarinhos, a comida dos passarinhos? Porque eles não têm para onde voar. Eles estão presos em gaiola. Pássaro preso em gaiola tem um suprimento roubado. Falei, ah, tá bom. Aí ele falou: tire daí de sua casa essas gaiolas, que eu não quero tendo imagem de passarinho preso. Entendeu essa tatuagem aqui agora? Pássaro preto, depois eu conto a história. Preto, a minha vontade de ser negão. E aí eu descobri algo interessante. Eu tirei os pássaros lá de casa. E aí começou a 3 passarinhos voarem no quintal e aparecer lá no meu quintal. Todo dia. Eu estava fazendo amizade com eles. E aí liga um profeta para mim, cantando uma música de Bob Marley. Não acredita não, né? Não? O problema é seu, mas aconteceu. Ele cantou: Don't worry about a thing, because every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile in the rising sun. 3 little birds by my doorstep. Pastor, você está cantando música do mundo da igreja. Não, eu vou cantar uma de Marte, de Júpiter. Vou cantar Eterninha casa, né? Religioso chato. Sabe o que significa isso? Todas as manhãs 3 pássaros. Rise this morning, toda manhã. 3 little birds. Parece que eu sou um grande professor de inglês, né? Cocô. 3 pássaros vinham no meu quintal. E essa era a mensagem que eu recebia para não andar preocupado, para não me preocupar. Don't worry. Ele tirou isso da onde? Só que eram 3 cabeção. E tinha quantos lá em casa? Eu falei, rapaz, por isso que eu sou rasta. Bom, 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 bom. Aí o cara terminou de cantar a música e falou: ei! Eu falei, diga. Bob Marley disse que deu a tradução. Eu falei, rapaz, velho, eu já chorando, 3 passarinhos. E aí 3 pássaros iam na casa dele toda manhã. E essa era a mensagem divina para ele, para não se preocupar. Relaxa, vai dar tudo certo. E eu falei, rapaz, é porque eu tenho loucura, né? Eu falo eu interpreto chuva, passarinho. É um dom de maluco. Aleluia. Eu estava pronto para falar sobre justiça hoje, mas eu estou. Vamos fluir, tá bom? Vamos fluir. Então,
eu comecei a ver, cara, o nome desse pássaro se chama lavadeira. Não sei se você conhece lavadeira. É um pássaro branco com preto, né? E aí, eu coisei. Eu falei, pronto, vou criar o bicho. O meu instinto de criador. E esse criador que eu falo é de aprisionar. Entre aspas, eu queria, não por amar o pássaro, por amar a mim mesmo. Eu queria ter ele para mim. Esse instinto de posse. Alguém precisava ouvir isso aqui. Esse instinto seu de posse está aprisionando pessoas. Alguém pode dizer, Deus falou para ir para outra cidade, você fica com raiva. Por quê? Porque você se acha dono da pessoa. Deixa as pessoas voarem. Solta a cabeção. Você já teve a experiência? Com certeza teve, né? De sair da igreja, vir congregar aqui. O pastor disse que Deus ia pesar a mão. Não te abençoou, te amaldiçoou. O que é isso? Ele se acha dono de você. Mas deixa eu te falar, você é livre. Quando Jesus vai falar com Pedro, ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não tem ovelha de ninguém. Somos dele. Porque nenhum desses líderes morreu por nós. Não é sobre você. É sobre a carência deles. A insegurança deles. Dois amém, ó rapaz. Quando você tiver a sua igreja, você vai lembrar do que eu estou falando aqui, seu miserável. Vai ter um anjo todo dia no seu ouvido. Lembra do que o Senhor falou? Lembra do que eu... Deixa as pessoas livres. Elas vão te seguir pelo que você carrega. Desenvolva algo em você e as pessoas vão querer ouvir. Seu cabeção. E aí eu descobri algo vandárdico. Como eu tinha eliminado os passarinhos, sobrou o alpiste. E eu fui e joguei no quintal. Oxe, o lavadeiro não comeu um. Começou a nascer alpiste, mas os bichos não comeram. Eu falei, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo, pega as formigas, pega algumas ali, se vingue delas agora. Não falou essa parte, essa parte não falou não, foi interpretei assim. Aí eu tinha matado umas formigas com baigon, para lá acabar com a comida dos meus passarinhos. E estava lá, peguei umas 10, quando eu joguei eles vieram em cima. E aí eu aprendi que existe pássaro que se alimenta de formiga. Ou seja, pássaro é a sabedoria de Jesus, formiga é a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Jesus triturou. É uma sabedoria para quem está em outra aliança. Não é olhar para baixo, é olhar para cima, não é acumular carga. Ele continua o ensinamento e diz, observai os lírios. Nem quem se vestiu como um deles. A rainha de Sabá se impressionou com a roupa dos servos de Salomão. Imagine a roupa dele. E Jesus falou, ei, a roupa que eu tenho preparado para vocês, que roupa é essa? Você foi revestido de Cristo. Você percebeu que ele disse, não se preocupe com o que você vai comer e vestir? Ele não falou outra coisa. Ele simplificou provisão em comer e vestir. Não foi? Ele não falou onde você tem que morar, nada disso. Ele falou comer e vestir. Porque comer e vestir era exatamente o que ele iria oferecer. Ele ia dar o corpo dele como comida. E ele ia dar a condição de justiça dele como roupa. Vocês serão revestidos. Ou seja, prefixo voltar ao estado original. Vestir outra vez. Vocês vão voltar à roupa que vocês tinham antes da queda. Tem um escritor bem famoso que fala sobre isso, o livro Identidade Original, Céu Fernandes, conhece? Alguém está comigo, gente? Eu não fui chamado para ter com formiga, eu fui chamado para olhar os pássaros. Aí no final, ele diz, né? Eis aqui alguém que é o quê? Maior do que
Do quê? Eis alguém maior que quem? Ou seja, ele tem uma sabedoria superior. Primeiro Coríntios capítulo 2, Harris, bota aí, versículo 1. Alguém está comigo, gente? Vocês entenderam o que eu falei aqui? Irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de 22, do verso 2. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo. E este o quê? 3, bora, rápido, Harris. Foi em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vós. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva mas em demonstração do Espírito para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Deixa eu te falar, igreja dos Coríntios, cidade da Grécia. Ele está falando para o berço da sabedoria, da filosofia, os grandes sábios do mundo. Ele diz: sabedoria é essa. Desse século, que nem os poderosos dessa época, que se reduzem o quê? A nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em outrora oculto, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A nossa glória, não é a glória de Deus, a nossa glória. Amém, gente? Então a pregação de Paulo era de uma sabedoria superior à sabedoria natural, e era acompanhada de demonstração de poder. Porque eu tenho falado isso. Não há problema em você aprender métodos para como prosperar, crescer, nada disso. Mas isso não vai manifestar o poder de ressurreição em você. Isso aí é só o Espírito Santo. Amém mesmo, gente? Amém mesmo? Então é nesse ponto que você precisa entender. A sabedoria desse mundo é infinitamente superior. Ela se reduz a nada diante da sabedoria de Deus. Não adianta, irmão, você querer ter um discurso de sábio. Houve uma moda há uns anos atrás de a galera querer botar o hashtag, né? Numa pregação, uma frase de efeito, para depois botar o hashtag lá na... Eu falei essa frase, o cara é o sábio. Isso curou alguém? Isso libertou alguém? Aí chega minha tia, uma veinha, que não sabe nem falar e escrever direito. Alguém está doente, ela vai lá e impõe a mão. Nós estamos num período, e eu estou dentro disso, em que as pessoas a gente tem um período que eu considero até bom. Hoje no Brasil, os pregadores são mais famosos do que os cantores. É ou não é? É não? Qual é o cantor gospel hoje que você acha que está estourado? Não tem nenhum. Mas se eu perguntar quais são os pregadores, tem um monte aí. Pessoas maravilhosas, David Leonardo, André Fernandes e companhia. Homens de Deus. E glória a Deus por isso, porque antes a igreja era doutrinada pelas músicas. Que a Bíblia diz, né, irmão, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Era assim ou não é? Ou então dizia aquele texto de Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E cantava esse, irmão, em música é uma das coisas que mais fáceis de trazer memorização para você. Imagina, insere crença adoidado. Aí agora não, Deus está levantando pregadores. Mas eu só tenho um problema com isso. Eu quero que sejam pregadores e não palestrantes de conselhos naturais. Eu quero homens cheios do poder de Deus, que quando falem é como Jesus. Enquanto ele ensinava, o poder de Deus estava ali e os enfermos eram curados. Que sabedoria é essa? Ele fala como quem tem autoridade.
Paulo, apesar de ser um pregador e que pregou e encantou os filósofos da época, ele dizia: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse num discurso, mas na manifestação do poder de Deus. Eu creio nessa conferência que enquanto você estiver ouvindo, quem estiver pregando aqui, você vai sendo curado, e pessoas vão ser curadas e você nem sabe. Porque eu sempre oro para que o que eu fale seja acompanhado de poder. Porque, sendo bem sincero, a admiração de vocês a mim não vai mudar nada na vida de vocês. Não vai botar R$1 na sua conta. Não vai trazer nenhuma cura para você. Agora, a unção que eu carrego, se tocar em você, pode causar alguma coisa. Então nunca admire pessoas, admire a unção que elas carregam. Se o Espírito não estiver envolvido, eu nem quero fazer. Ainda vem um cara gago, falando nada com nada. O segredo é depender dele. Aleluia. Estou acabando meu tempo já. Posso ir embora? Vocês querem? Vamos levar até de noite? Estão comigo, gente? É necessário entender isso. Agora vamos voltar lá para Provérbios 21, 18, 21, né? 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Diga: morte e ressurreição. O que é que aconteceu na morte? E o que é que aconteceu na ressurreição? Harris, Romanos 4, 25. O qual foi entregue, ou morreu por causa de quê? E ressuscitou para nossa... Ok. Morte e ressurreição. Vamos lá. A morte de Jesus é uma coisa, ressurreição é outra coisa. São os dois pilares da justiça de Deus. Quem está pronto agora para isso aqui? Pode levar ou acaba? 10 minutos. Você tem 10 minutos para mim aí? A revelação é progressiva. Às vezes você crê, você vai ler Isaías 53, 4. Vai dizer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tá? Ok. E Mateus diz que isso se cumpriu enquanto Ele curava as pessoas. Jesus curou a todos os enfermos para que se cumprisse a palavra do profeta. Ele levou sobre. Então isso significa que Ele estaria tirando das pessoas. Mas Isaías 53, 5, se eu não me engano, diz que pelas suas feridas nós fomos. Onde é que isso se cumpre? Quando as feridas foram abertas, nos açoites. Então nós temos aqui Jesus tirando, e agora as doenças entrando nele. Mas tem Isaías 53, 10, que diz: ao Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso significa que Jesus foi transformado em um corpo de doença. Então Ele tira, coloca em si e se transforma em algo. Isso tem a ver com identidade. Quem crê aqui que Jesus levou sobre si os nossos pecados? Mas Paulo vai dizer aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Identidade. Aleluia. O que você precisa entender é que a obra de Cristo na sua morte e ressurreição não é só Deus pegando coisas que deveriam estar em você e colocando em Jesus. É Deus pegando a sua identidade antiga e colocando em Jesus. Não é que Ele levou só minhas doenças, Ele levou a minha identidade de doente. Na cruz, o Céu Fernandes, sujeito à doença, morreu com Cristo,
O Céu Fernandes, sujeito ao pecado, morreu com Cristo. O Céu Fernandes, pobre, morreu com Cristo. Como é que ele atrai riqueza, santidade, cura para você? Te colocando numa condição nova. Na cruz, Jesus se tornou tudo o que eu era. Pecado, pobre, doença, tudo. Abandonado. No processo em que ele aceitou o propósito, até a morte, ele foi recebendo as nossas identidades. Ele começa no jardim do Getsêmani, porque a queda foi no jardim. Ali ele começa recebendo pressões. Quando ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele começa a receber as pressões, a agonia e a angústia. Estudiosos acreditam que ele chegou a um nível agudo de depressão, a ponto das veias capilares se romperem. Nível de pressão que ele passou. Estão comigo, gente? Ali ele é tomado de medo, pavor. Depois ele é espancado, ele recebe as doenças, depois recebe o pecado na cruz. Então, a nossa identidade foi sendo colocada. O céu medroso foi colocado. O céu doente foi colocado. O céu Fernandes, tá? Ok? O céu pecador. Tudo sendo colocado nele. Ele se torna o recipiente da identidade humana decaída. Para quê? Para ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Quando ele ressuscita, segundo pilar da justiça, ele ressuscita nova criação. Aí agora, quando ele sopra o Espírito, agora é a identidade dele que é dada a você. Então, assim como Jesus é saudável, eu sou. E não só saudável, eu sou alguém capaz de trazer saúde. Identidade: santo, justo, corajoso, rico. Uma identidade é compartilhada, não só coisas. O processo de revelação, de transformação, irmão, é quando você deixa de aceitar ou faz entender que o que sua mãe gerou já morreu na cruz. Você agora é fruto de um novo nascimento. Alguém está comigo aqui? É nesse ponto que eu quero trabalhar. Identidade. Qual é o maior nível de revelação da graça que você vai ter? É quando você entender que não é mais pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus. Não é só vago: eu não mereço, mas a graça é favor imerecido. Eu acho ridículo essa tradução de graça, favor imerecido. Não, tudo que Deus dá, alguém teve que pagar, alguém teve que fazer, só que não foi você. Você recebe sem merecer, mas alguém teve que merecer. Então graça é aquilo que eu vivo, mas que Jesus mereceu. A minha pergunta é: você está vivendo a vida que Jesus merece? Porque é ela que Deus tem para você. Não, céu, mas eu tô doente ainda, estou com uns problemas. Sério? A minha pergunta é: Jesus merece que você fique doente? É digno para Ele? Depois de ter sofrido tanto, você continuar sofrendo? É digno que você ainda tenha falta? Ande sem dinheiro, uma vez que Ele se fez pobre, entrou no nível agudo. A palavra pobre no grego é mendigo. Ele entrou no nível agudo, porque qualquer morador de rua aí, ou alguém em situação de rua, tem roupa e água para beber. Jesus não, foi crucificado nu e mendigou água. Porque eu não tenho tempo, se eu falar como era essa água, aí você chora. Mas Ele foi ao nosso nível, viveu o nosso nível para pegar você e colocar no nível dele. O Espírito Santo falou comigo um negócio que eu fiquei maluco. 3 dias sem dormir. Ele falou: você quer descobrir o nível de graça que eu tenho para você? É claro. Ou vocês estão gostando de mim aqui por causa da minha performance? Meu
cabelo não é nem evangélico. Ele falou, então examine o nível de rejeição que Jesus viveu, porque é o que ele merece. Aí quando eu fui ler Isaías, ele era o mais rejeitado entre os homens. Você quer descobrir o nível de prosperidade que Deus tem para você? Não examine Salomão não. Examine seu substituto. Mendigou água. E aquela água, segundo estudiosos, vou falar, era água que era usada para limpar a esponja que os caras usavam para limpar, se limpar das fezes. Então era água misturada com fezes, ao nível de podridão que ele ingeriu, para a gente continuar com falta. Falei com o Coelhão, tá? O maior inimigo da plenitude não é o fracasso, é a estabilidade. Tá bom aqui, eu estou na igreja, estou congregando, estou ouvindo a palavra. Não, você é medíocre. Sabe qual é o seu nível? O nível que Jesus merece. O casamento que Jesus merece, a saúde que Jesus merece, a prosperidade que Jesus merece. Isso é ter uma vida digna do que Ele fez. Fica de pé do seu lugar. A morte e a ressurreição estão aonde? Vamos liberar isso agora? Tá bom aí no lugar? Quer voar? Levanta suas mãos aí, vamos lá. Depois de falar do sofrimento de Jesus no Isaías 53, Isaías, olha que revelação tremenda. Depois de Isaías 53, vem o que? Isaías 54, pegou a revelação já. Isaías 54, irmão, é um reflexo do que a gente iria viver depois da morte de Jesus, sim ou não? Isaías diz, alegra-te, ó estéril. O que é que isso tem a ver comigo? Estéril ali não tem a ver com mulher grávida apenas. Estéril significa alguém incapacitado de gerar vida. Então Isaías diz, alegra você que tem incapacidade natural. Se alegre, não se condene, porque você que é incapaz, você é na sua incapacidade de gerar vida, pois é, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Não serás envergonhado, diz o Espírito da graça. As riquezas das nações vêm ter com você. É isso que ele diz. Porque não é sobre o meu potencial, é sobre a vida dele em mim. Se eu sou bom o suficiente, eu não preciso de Jesus. Estava conversando com o pessoal na mesa. Jesus elogiou a fé do centurião, sim ou não? Sim ou não? Nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus elogiou a fé da mulher sirofenícia, sim ou não? Mas eles se tornaram seguidores de Jesus? Quem foram os 12? Os que foram criticados, os que foram chamados de incrédulo. Porque quem já tem uma fé grande não precisa ser capacitado a crer. O centurião recebeu cura, mas não tem nenhum relato dele manifestando. Pedro sim, a sombra dele curou. Aleluia. Quem está pronto para viver a vida que Jesus merece? Levanta suas mãos. Palavras específicas agora vão vir no seu coração e você vai declarar. Você vai chamar coisas. A palavra rema vai ser dada a você agora e você vai reivindicar isso. Aprenda a falar com as coisas. Bora. Bora. Morte e ressurreição estão no poder da língua. Declare cura sobre sua vida agora. Saúde sobre sua vida, sobre a sua família, sobre sua casa. Bora. Manda a doença sair.
Manifesta a vida que Jesus merece. Diga: Deus, me tira desse lugar de estabilidade. Eu quero plenitude, plenitude, plenitude. Pelas minhas mãos você ressuscita mortos, paralíticos andam, câncer é removido. A minha mão é um imã de riquezas. A minha mão é um imã de riquezas. Eu atraio riquezas onde eu vou, porque eu tenho as riquezas que Jesus merece. Aleluia! Há 10 anos ele vem falando comigo que vai chegar um tempo de avivamento, a igreja vai entender quem ela é. Não vai ser mais um movimento, vai ser um despertar de uma revelação. Há 10 anos ele fala comigo: Sérgio, os estádios não estão sendo construídos para a Copa do Mundo e Olimpíada. É porque vai chegar um tempo da chuva em que não vai caber gente em prédio. Há 10 anos ele fala comigo que os doentes, quando ficarem doentes, não vão procurar os hospitais, vão procurar a igreja. Há 10 anos ele falou comigo que a igreja não vai depender do governo, porque ela mesma vai promover projetos sociais que vão mudar a nação. Desista de viver o que você merece, viva a vida que Jesus merece. Não é sobre Deus querer te abençoar, é Deus querer abençoar Jesus. Porque assim como Ele é, você é. Isso fala de identidade. Identidade. Desista de fazer orações: Deus, olha para a minha condição. Não, diga: Deus, olha para Jesus e me abençoa. Ah, Céu, mas eu estou passando por esse problema porque Deus está me ensinando algo. Não, irmão, você está passando esse problema porque você é ignorante. Porque você ainda não tem revelação do que Jesus fez por você. Você até sabe, mas não tem revelação. Deus está te chamando hoje para plenitude. Vem, sobe aqui. Não se contenta com esse lugar baixo. Você não é formiga, você é pássaro. Você olha tudo de cima. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Eu estou morando em São Paulo hoje, mas há anos atrás eu fui pregar lá em São Paulo na igreja. E o cara pediu para eu sair 3 horas antes, porque a cidade é grande e tem trânsito, sim ou não? E naquele dia eu fui bloqueado. Eu fiquei doido, eu falei: rapaz, o que está acontecendo? Que cidade grande é essa? Só que eu preguei no dia seguinte. Quando eu pego o meu voo para Salvador, o Espírito Santo falou comigo: olha pela janela aí. Aí eu olhei, o avião estava em cima. Quando eu olhei, ele falou, eu falei: o que é isso? Ele: São Paulo. E estava desse tamanho. Ele falou: é, né? Quando você olha do alto, tudo que você acha que era grande fica pequeno. Irmão, deixa eu te falar. Entre essa caixa e esse púlpito, eu estou a 2 passos de distância, ó. 1, 2, sim ou não? Mas para uma formiga daquela pequenininha, você que quer ter com a formiga, para uma formiga é quase uma eternidade para chegar lá, sim ou não? Por quê? Porque ela está numa dimensão diferente da minha. O que para mim são 2 passos, para a formiga é quase 1 hora.
Porque nós estamos em dimensões diferentes. E se por acaso eu pegar essa formiga, tirar ela daqui e colocar ela ali, ela vai pensar que foi trasladada. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque o que para mim é normal, para ela é um milagre. Tudo depende da dimensão que você está. Para Estevão aparecer em outra cidade foi um arrebatamento. Mas para Deus tirar ele daqui e colocar foi só um passo. E Deus te chama: ei, você não está embaixo olhando para a formiga, você está assentado juntamente comigo nas regiões celestiais. Paulo fala: olhai para o alto, ou melhor, olhai do alto. Não é olhar para a rua de ouro, é olhar a partir da posição que Jesus colocou você. Diga: São Paulo é tão pequenininha, olhando de cima. E o que é o seu problema, olhando de cima? Quer um conselho? Não olhe o seu problema como formiga, olhe o seu problema como pássaro. E diga para ele agora quem manda. Bora, levanta a mão aí, diga para ele quem manda agora. Manda isso ser paralisado agora. Manda isso ser cancelado agora. Bora, 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 bora. Bora. Reivindica, decreta, sentencia. Tá na sua boca. Tá na sua boca. Diga: eu chamo pessoas. Eu chamo pessoas. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. De outras cidades. De outras cidades. Para vir congregar aqui. Para vir congregar. Eu nem vou terminar a reforma. E já vou ter que ir para outro prédio. Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Levanta a mão aí. Senhor, eu chamo uma colheita de salvação para esse lugar aqui agora. Eu decreto um lugar de milagres, de restauração de famílias, um lugar da manifestação do poder de Deus. Aleluia, bora. Já comece a passear pela cidade. Você escolheu esse prédio pelo tamanho, mas já tem um outro lugar no seu coração. E é esse que você vai entrar. Aleluia. 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 Bora, bora, bora. Agora eu quero que você... Aleluia. Agora eu quero que você me ama. Estourou o tempo. Eu quero aqui na frente rápido. Empresários que são empresários do reino, que tem no coração o desejo de investir no reino em pessoas. Olha para mim. Quando eu tocar em vocês, vocês vão puxar algo. Alguns vão entrar na casa dos milhões, outros vão entrar na casa dos bilhões. Bilhões. Feche os olhos, levanta as mãos. Generosidade está sendo desenvolvida.
para um propósito, mas está chegando algo grande. Você pode mudar a história da sua cidade. Vamos lá, só vou tocar e você pega. O que eu vou falar com vocês não tem preço. Só vou deixar o recado de novo. Lembra-te de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bora! Pega! Em nome de Jesus. 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 Bora! Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. A mulher mais próspera da história da sua família. Mais próspera da história da sua família. Bilhões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rompa um ciclo de miséria na sua casa. Rompa. Rompa. Quebre isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bora, pega, 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 pega. Ideias divinas, bora, ideias divinas. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, pega, pega, bora. Pega, em nome de Jesus, pega. Em nome de Jesus. Milionários do reino. Milionários do reino. Eu vou repetir. Bilionários do reino. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shhh. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí. Alguns estudiosos dizem que existem ciclos de geração, de escassez em famílias que permanecem. Aí geralmente nasce após 5, 6 gerações, que rompe e quebra esse ciclo e se torna o mais próspero da história da sua casa. Você é um deles. Você é um deles. Seu salário não vai vir da igreja, vai vir de outros lugares. Milionário. Aleluia. Levanta a mão aí. Deus está dando ideias divinas, projetos para você prosperar radicalmente. Projetos, ideias milionárias. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Vai chegar lá em Campina Grande a notícia. O que é que está acontecendo ali? Que eles começaram a prosperar radicalmente. O dízimo lá está diferente, a oferta está diferente. Não, é a unção. É a unção, é a unção, é a unção, é a unção.